você está no canal Amador, tudo bem? Vamos aqui falar de mais uma leitura feita. E se trata do livro Lendas Negras, do Júlio Emílio Braz, e com ilustração do Salmo Dança. E assim, foi até uma surpresa ler esse livro, né? Fazia muito tempo que eu estava com ele aqui na minha coleção e não tinha pegado para ler ele por inteiro. E aqui a gente vai ter lendas, né, como o próprio nome diz, lendas negras com referência a lendas encontradas no continente africano, né, resgatando um pouquinho daquela característica de lendas que eram contadas primeiramente de modo oral, passado de geração em geração. E essas lendas eram de certa forma de cunho pedagógico, né? As pessoas contavam as lendas para as próximas gerações de forma a mostrar como se fosse uma fábula, né? De forma a mostrar o aprendizado tirado dela. Por que eu falo isso? Aqui, as lendas aqui, todas elas têm esse tipo de característica, né? As histórias aqui, elas carregam esse cunho pedagógico de modo a mostrar, olha, se fazer X, o resultado vai ser Y, né? E nenhuma história aqui, não, minto, tem histórias aqui que tem um final feliz, vamos dizer assim, tem um final feliz. Porque acontece, aqui o foco, você não vai encontrar personagens em desenvolvimento, características mais complexas de personagens, um aprofundamento na trama, enfim. São histórias bem condensadas, em que a apresentação é pequena, é rápida, o clímax é o que mais importa e o resultado depois, né? Tem todo o processo de aprendizagem que o personagem tem no começo da historinha, tem o clímax, tem a grande reviravolta e no final o resultado do aprendizado desse personagem. E o Júlio Emílio Braz, logo aqui no comecinho, ele fala sobre do porquê ter colocado esse título de Lendas Negras, né? Não necessariamente vai explicar a palavra lendas negras, mas, no entanto, ele quer dizer que, por exemplo, a gente é muito habituado a conhecer lendas, por exemplo, da Europa, né? A gente conhece sobre cultura de países europeus, mas a gente conhece pouco sobre a cultura africana. E daquilo que a gente conhece, tem muitas pessoas que ainda demonizam, olham com certo com receio, preconceito acima das histórias, da cultura que vem da África, né? E aqui ele comenta, histórias do povo africano. O homem é a somatória de suas experiências e de tudo que lê. Quanto maior e mais diversificada a sua leitura, melhor. De qualquer forma, a máxima não se aplica a lendas, histórias e culturas africanas. É nisso que ele quer dizer, tá? Aí depois ele comenta sobre a questão do não conhecimento das histórias que vêm da África, e às vezes isso me faz lembrar um pouquinho do que Chimamanda falou, né, do perigo de uma história única, em que a gente tem uma visão apenas centralizada em um único aspecto do continente como um todo. E não isso não permite ver a pluralidade de histórias, de tramas e perspectivas a respeito do continente inteiro. Mais adiante ele comenta, não existe apenas uma África, mas incontáveis ricas em histórias e tradições. Do norte islamizado até o sul dividido em incontáveis crenças e religiões, muitas delas fruto dos anos de colonização europeia, passando por uma surpreendente diversidade ecológica e geográfica que vai dos desertos escaldantes como o Saara e o Kalahari, as maravilhas florestais como o Okavango e as extensas savanas em países como o Quênia. Então, basicamente, é resgatar um pouquinho essa cultura, né, que ele tanto fala também, que a gente percebe, até porque, gente, se eu parar para pensar, o mundo todo foi documentado pela mão de pessoas brancas e homens, né? E às vezes acabam centralizando a história do mundo apenas sobre essa perspectiva. Então esse livro conta mais ou menos não, com 8 lendas, e cada lenda ele vai colocar logo no finalzinho a origem, de que país se origina essa lenda, e comenta um pouquinho sobre as possíveis múltiplas histórias a respeito dessa lenda, como eu falei, né? As histórias contadas oralmente, às vezes as pessoas contam de uma maneira, contam de outra, mas se trata da mesma história. A primeira é chamada Tsugoyabe, ou a Batalha contra a Morte,
lá de Botsuana, comenta sobre a história né, de um nativo em que ele conhece a morte personificada num ser humano mesmo, né? E ele tem ali um grande debate com essa morte a respeito de um problema X que assola ali a região dele. Interessante. O segundo conto chama-se Quem Perde o Corpo é a Língua. Essa lenda é de Angola. E aqui, nesse Quem Perde o Corpo é a Língua, ele deixa bem evidente esse papel pedagógico dessa da lenda, né? A história contada aqui reflete um pouquinho sobre a questão, ó, tá vendo o que aconteceu? A pessoa não aprendeu, o personagem não assimilou o que deveria ter assimilado. O terceiro conto chama-se O Homem-Leão e o Gado, que é lá de Mali. Conta a história de um homem que tem que recorrer a um feiticeiro, e esse feiticeiro precisa, para lidar com a plantação dele que está sendo devastada e algo do tipo, e ele precisa dessa ajuda desse feiticeiro, e muitas coisas acontecem depois que ele contata esse feiticeiro. O quarto conto chama-se A Menina e o Barril, lá da Tanzânia. Esse conto tem um final feliz, pelo que eu me lembro, e conta a história da menina que cantava muito bem, né? Ela cantava muito bem, as pessoas conheciam a voz dela ali no vilarejo em que ela morava, e certo dia ela é presa num barril por um duende. Aí coisas acontecem depois que ela é presa, vale a pena ver o desenrolar de tudo isso. O quinto conto chama-se O Demônio que Engolia Vidas, lá da África do Sul. Esse conto eu achei muito estranho, conta a história desse demônio, que ele se casa com uma moça, né? E muitas coisas acontecem depois que ele se casa com essa moça e o final é bem assim. O sexto conto chama-se Kigbo e os Espíritos do Mato. Esse também tem um cunho muito pedagógico, muito mais evidente que os outros, além do Quem Perde o Corpo é a Língua, né? Como eu falei. Também aquela história, os personagens vão lidando ali com as situações, com o desenrolar das coisas, não assimilam o que pode acontecer, e o que acontece depois do clímax fica aquela sensação, tá vendo? Você aprendeu. Há males que vêm para bem, vamos dizer assim, né? O sétimo conto é O Homem que Carrega a Morte nas Costas. Também é um conto lá do Quênia, também tem um final assim, bem surpreendente. Também envolve a questão como diz, do demônio, também envolve espíritos nessa história. E no oitavo conto, o último, chama-se A Viúva Velha, também de Angola. E nesse conto também, um cunho pedagógico, em que essa viúva velha vai aprender depois que lidar com uma certa situação, e ela acaba tendo uma reviravolta, né, porque ela não esperava, e no final ela aprende ali a lição. Enfim, gente, fica a dica aqui de um livro interessante, vale a pena ser lido, é um livro curtinho, ó, tem poucas páginas, tem quantas aqui? Pouco mais de 100, e é aquela coisa, elas são lendas negras, tem aquela coisa similar a fábulas, né, que tem a moral da história, vale a pena ser lido. Eu olhava esse livro e jurava que você poderia muito bem usar num contexto do escolar, né? Ele está catalogado como literatura infanto-juvenil e literatura juvenil. Mas, como se trata de histórias que envolvem demônios, feiticeiros, enfim, tem certas pessoas que poderiam ficar desconfortáveis ao abordagem desse livro aqui. Então fica a critério mesmo de quem pode, como abordar essas histórias dentro de escolas, por exemplo, né? E o Salmo Dança, que é o ilustrador, ele traz todo, se você for ver aqui no livro, ó, as ilustrações são assim, sabe? Tem essa não nitidez nas páginas, nas ilustrações, tá vendo? É todo preto, cinza e branco, não há nitidez muito evidente nas coisas, para trazer essa sensação, né, de lenda e dessa não nitidez sobre o que aconteceu, enfim, tudo isso. Um livro interessante, fica a dica aqui desse livro. Bom, se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal, tem vídeo aí toda semana. E até a próxima.